Dizem que alguns heróis não morrem em batalha, mas sim nas mãos daqueles que eles juraram proteger. Essa é a história de Temístocles, o homem que salvou Atenas da destruição total. Um gênio militar, um político brilhante e o maior estrategista da Grécia Antiga. Mas essa também é a história de como o herói mais amado de Atenas terminou traído, exilado e esquecido pela sua própria pátria. Este é o conto do homem que venceu os persas e foi derrotado pelos próprios gregos. Temístocles nasceu em Atenas por volta de 524 a.C. Ele não vinha de uma família nobre, seu pai era um cidadão comum e sua mãe, uma estrangeira. Mas desde muito jovem, ele sonhava com algo maior. Enquanto os outros jovens da sua idade se preocupavam com festas e disputas esportivas, Temístocles estudava política, estratégia e o poder do mar. Ele acreditava que o futuro da Grécia não estava nas lanças dos hoplitas, mas sim nos navios de guerra. E em breve o destino mostraria o quanto ele estava certo. Naquela época, Atenas vivia cercada de inimigos. O Império Persa, o mais poderoso do mundo, já havia conquistado boa parte do Oriente e olhava para a pequena Grécia com desprezo. Temístocles, ainda jovem, percebeu o que muitos ignoravam: a guerra era inevitável. Enquanto os outros líderes atenienses discutiam entre si e subestimavam o perigo, ele propôs algo ousado: usar todo o lucro das minas de prata de Laurion, uma fortuna, para construir uma enorme frota de guerra. A ideia foi duramente criticada. Seus rivais o ridicularizaram, chamaram de desperdício, disseram que ele estava enlouquecido, mas Temístocles, com seu carisma e sua visão de futuro, conseguiu convencer o povo ateniense. Ele fez com que eles enxergassem a ameaça que se aproximava no horizonte. E assim, Atenas, que até então era uma potência terrestre, começou a se transformar em uma força naval. Em 490 a.C., o inevitável aconteceu. O rei persa Dário I enviou um enorme exército para punir os gregos. Atenas venceu heroicamente na famosa Batalha de Maratona, e por um momento a cidade respirou aliviada. O povo acreditou que o perigo havia passado, que a vitória era definitiva. Mas Temístocles sabia a verdade. Ele não parou de insistir e de alertar. Eles voltarão mais fortes, eles virão com tudo, precisamos estar prontos. E mais uma vez, ele estava absolutamente certo. 10 anos depois, o novo rei da Pérsia, Xerxes, filho de Dário, lançou a maior invasão que o mundo antigo já havia visto. Era uma força que parecia invencível, com centenas de milhares de soldados e mais de 1000 navios. A Grécia inteira entrou em pânico. Cidades-estados se renderam, outras foram destruídas. Enquanto alguns líderes sugeriam fugir ou se submeter, Temístocles manteve a calma. Ele sabia que em campo aberto contra um exército tão numeroso seria impossível vencer. A resposta, a salvação, estava no mar. E foi ali, nas águas estreitas de um pequeno canal, que ele planejou a batalha mais ousada da história grega, a Batalha de Salamina. No dia decisivo, o amanhecer revelou um mar coberto por navios inimigos. A frota persa parecia um muro intransponível de madeira e ferro. Temístocles reuniu seus homens, olhou nos olhos de cada um e disse: "Homens de Atenas, hoje não lutamos apenas por nossas vidas, lutamos pela liberdade de toda a Grécia." E então ele colocou em prática um plano genial. Enviou um espião para enganar Xerxes, fazendo-o acreditar que os gregos estavam apavorados e prontos para fugir. A armadilha funcionou. O rei persa, ansioso pela vitória, ordenou que seus navios atacassem de imediato, entrando apressados no Estreito de Salamina. E essa foi a sua ruína. Presas nas águas rasas e confinadas, suas embarcações gigantescas não conseguiam manobrar. Perderam toda a sua vantagem numérica. Enquanto isso, os pequenos e ágeis triremes gregos, que conheciam aquelas águas como ninguém, avançaram como tubarões famintos. Eles colidiam, destruíam e incendiavam tudo pelo caminho. O mar, antes azul, virou um campo de destroços, fogo e desespero para os persas. A vitória foi total, absoluta. Atenas e toda a Grécia estavam salvas. Temístocles se tornou o herói da liberdade. O homem que, com sua inteligência e coragem, derrotou o império mais poderoso do mundo. Sua fama ecoou por toda a Hélade. Mas a glória, como sabemos, é passageira. E a inveja é um veneno poderoso. Logo após a vitória, o herói começou a ser visto com desconfiança em sua própria cidade. Seus antigos rivais políticos, agora consumidos pela inveja, começaram a espalhar boatos. Diziam que ele queria se tornar um tirano, um rei disfarçado de salvador. E em Atenas, a democracia era sagrada. Ninguém podia ser maior que o povo.
As intrigas políticas se espalharam como um incêndio, envenenando a opinião pública. Aquele que fora aclamado como um deus, agora era acusado de traição. Finalmente, Temístocles foi julgado e condenado ao ostracismo, o exílio político. O homem que salvou a cidade de ser queimada pelos persas foi expulso dela por seus próprios cidadãos. O maior herói de Atenas foi forçado a deixar sua casa e sua pátria para trás. Por anos, Temístocles vagou de cidade em cidade como um fantasma, sem lar, sem pátria, sem destino. Até que, numa das maiores ironias da história, ele foi forçado a buscar abrigo no lugar mais improvável de todos, o Império Persa. Sim, o mesmo império que ele havia derrotado de forma humilhante. O novo rei, Artaxerxes I, filho de Xerxes, o recebeu com respeito. O rei persa admirava a inteligência estratégica de seu antigo inimigo e lhe ofereceu um cargo importante como conselheiro militar. Mas para Temístocles, isso não era uma honra. Viver sob a proteção do inimigo era, para ele, uma humilhação pior do que a própria morte. Diz a lenda, contada por historiadores antigos, que incapaz de suportar o peso da própria consciência e da desonra, ele tirou a própria vida bebendo veneno. Ele morreu sozinho, no exílio, longe de Atenas, longe do mar que o tornara imortal, longe do povo que um dia o chamou de herói e salvador. Temístocles foi o homem que viu o futuro da Grécia antes de todos. O estrategista que entendeu que o verdadeiro poder de Atenas estava no mar e não atrás de muralhas, e o herói que salvou sua cidade da aniquilação, apenas para ser traído e esquecido por ela. Mas sua história ecoa até hoje como um aviso. Porque se não fosse por Temístocles, a democracia ateniense teria sido esmagada. E talvez a própria ideia de liberdade, como a conhecemos no Ocidente, também tivesse morrido naquele dia. Como ele mesmo poderia ter dito, a glória é breve, mas a coragem, essa é eterna. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou dessa jornada pela história antiga, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!